Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Muito bem. Na aula de hoje eu quero conversar um pouco sobre o gênero textual editorial. Mais um texto de opinião sobre o qual nós vamos conversar. Nós já estamos vindo de um caminho conversando sobre o texto dissertativo argumentativo, o artigo de opinião, que vem na mesma linha de raciocínio, agora o editorial. Então, é um tipo, é um gênero textual muito importante, que também é bastante cobrado, tanto em questões de vestibular, quanto também no Enem. Porque se você for comparar um editorial a uma notícia, a uma reportagem, que são gêneros também que já estudamos, você vai perceber uma grande diferença. Por quê? A notícia, ela deve ser mais breve, mais compacta, o uso primordialmente da terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural, e há ali uma imparcialidade, deve haver, porque a ideia central é se passar o fato, o que ocorreu, em sua atualidade. A reportagem tem um tom mais investigativo, mais extensa, pode haver aí depoimentos, enfim. Também tem a ideia de se passar a imparcialidade. Por mais que seja mais profunda que a notícia, deve-se ter esse tom. Já no editorial, apesar de ser um texto jornalístico, você consegue perceber, deve perceber que ele é opinativo. Então, a opinião dele é o que se pensa sobre determinado fato recente e principalmente importante, relevante ao meio social, é que a revista, o jornal, ele quer demonstrar, ele quer expressar essa opinião de modo claro, de modo evidente. Então, não é ali nas entrelinhas que você encontrará um posicionamento em meio a esse gênero textual. Bom, é uma opinião expressa. Geralmente, o editorial ele é encontrado na primeira página do jornal. Ele traz ali a opinião daquele veículo, daquele jornal, revista, o que for, sobre determinado assunto, como eu falei, tá bom? Muitas vezes o editorial, aí já na parte estrutural também, não é assinado pelo editor, quem criou esse texto, mas sim é assinado pelo próprio jornal, porque ali vai simbolizar a opinião daquele veículo, tá bom? E não de uma opinião pessoal, uma pessoa apenas, mas sim de várias pessoas que concordam e enxergam sobre aquele assunto mesma direção, tá bom? Na abertura do capítulo, isso já, claro, na apostila do terceiro bimestre, página 2, o capítulo tem a seguinte titulação: Jornalismo, uma profissão de informação e opinião. Então, observem que essa expressão final e opinião está ligada exatamente com o que eu falei sobre o editorial, tá bom? Então, você tem a junção nesse gênero textual do fato, do acontecido, a relevância desse fato, socialmente falando, e ali a discussão, a fomentação de argumentos e posicionamentos. Então, ele vai tentar te convencer, o editor, ou editores, eles vão tentar te convencer de um determinado posicionamento usando argumentos. E a gente sabe que um texto devidamente embasado, com argumentos ali fortes, eles podem convencer alguém sobre determinado assunto, certo? Mas é interessante, como você já sabe que o editorial traz esse tipo de situação, que é a opinião sobre um determinado assunto, é interessante que você não leia apenas um foco de opinião, de posicionamento. Então, é bom que você leia veículos diferentes que vão abordar o mesmo assunto com enfoques também diferentes.
Porque aí sim você vai pensar, não, eu penso, estou de acordo com o veículo tal, o editorial tal, sobre determinado assunto, tá bom? Não é porque o editorial discute uma opinião de determinado jornal, revista, que você tenha que concordar com ele. É interessante porque você abra seu leque, né, de argumentação também sobre assuntos, né, diversificados, lendo diversas opiniões, tá bom? E na abertura, abaixo aí dessa expressão, né, esse título do capítulo, você tem uma imagem. Abaixo você tem 4 questões que vão discutir essa imagem, tá? Mas eu gostaria de fazer um comentário breve que pode auxiliar vocês a fazerem essa interpretação. Não sei se vocês já viram essa imagem em algum momento, eu acredito que sim. Aqui ele fala que é o logotipo da Unesco para o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Como nós estamos falando de um texto que visa expressar a opinião sobre um fato, ele cita aqui a questão da liberdade de imprensa. Imprensa, jornalismo, como ele citou aqui, a profissão. E também é interessante a gente falar sobre a censura nesse contexto, né, que nós sabemos que é o oposto à liberdade de imprensa. Então, nós temos, é claro, hoje nas redes sociais, um espaço muito grande para que as pessoas se coloquem, né? Nós não podemos confundir a liberdade de expressão sobre determinado assunto com ofensas. Isso é bem importante a gente falar, que as pessoas confundem muito falar o que pensa sobre determinado assunto e também não saber equilibrar falar o que se pensa e também agredir a pessoa, o outro, né? Então, a gente tem que saber também se colocar nas redes sociais para que a gente não ofenda, agrida o outro, tá? É possível fazer isso sem agredir, é possível se expressar, né? Mostrar o que se pensa, mostrar seu posicionamento sem que se agrida o outro. E é interessante também que a gente mantenha um posicionamento diante da opinião do outro. Não é porque a pessoa tem um posicionamento diferente sobre o mesmo assunto que eu tenho que ser inimigo daquela pessoa. Não, a gente tem que aprender a respeitar a opinião do outro, saber se colocar. Só que saber se colocar está muito relacionado com a argumentação que você tem. E como eu disse, para que você tenha uma boa argumentação, uma argumentação com embasamento, né, bons argumentos, você precisa ler, você precisa se informar, né, ter acesso aí a diversos veículos de comunicação. E hoje também a gente tem uma praticidade muito grande para isso. E depende então de boa vontade, de interesse. Então você tem aí a mão, o celular, um computador, que você pesquisa em vários sites confiáveis, né, que a gente já abordou essa questão, matérias super interessantes sobre o mesmo tema. Você tem aí canais como o YouTube, que você tem especialistas, professores com mestrado, doutorado, PhDs em determinados assuntos, áreas, que você pode assistir e ali se abastecer de conhecimento, tá? Então, a gente tem que pensar muito nessa questão aí. Falar, se expressar é interessante, mas como fazer? Se informar para que, né, você tenha aí um embasamento, um posicionamento formado. Mas se embasar, se informar de uma forma adequada. E nós temos aqui, em meio a esse contexto da liberdade de imprensa, uma imagem. E essa imagem, ela trabalha com algumas cores. E eu gostaria de colocar para vocês, com certeza vocês já viram lá em geografia, tá? Depois vocês vão ligar um ponto ao outro e vão estabelecer aí relação. Nós temos aqui essas cores representando os continentes. América para o vermelho, no azul a gente tem aqui a Europa, no preto a África, no amarelo a Ásia
E no verde, a Oceania, tá bom? Ele já mostrou aqui embaixo falando sobre um lápis, que esse em verde é um lápis. Então, você vai estabelecer a relação com o jornalismo, com essa profissão, tá? E interessante também o porquê dele colocar sobre a liberdade de imprensa em meio ao jornalismo, porque o jornalismo tem um papel fundamental em relação à informação, que é através do jornalismo, esse canal, que a população tem acesso à informação, né? Nós temos informação de qualidade, outras nem tanto, depende muito, como nós falamos, da fonte. Mas por que esse papel tão importante? Que a partir do momento que se tem o acesso à informação, as pessoas podem, então, né, lutar, defender seus direitos, lutar por eles. Porque como uma pessoa vai lutar por um direito se ela não o conhece, tá? Então, através da informação que ela obtém por meio do jornalismo, da liberdade de imprensa, poder trabalhar, de expressar, de mostrar realmente o que está acontecendo, é que se pode defender, né, lutar por seus direitos. Muito bem. E confirmando, né, a minha fala hoje, eu também preciso que vocês grifem alguns trechos da apostila. Na página 4, características do editorial, você vai marcar, tá? Depois, na página 7, os temas abordados editoriais. E naquela parte dos temas, também cita uma questão do gancho. É interessante, às vezes, que, como eu disse, na primeira página do jornal, que se aparece aí, mais comum o editorial aparecer aí, e às vezes ele retoma uma notícia, uma reportagem que foi publicada no próprio jornal, tá? Então, por isso se faz um gancho, que é uma retomada a um assunto que já foi abordado pelo jornal, tá? E na página 9, ao expressar em sua tese, que é claro, que ao demonstrar, como você já conhece essa expressão tese, ao demonstrar uma opinião através do editorial, há sempre uma tese. O que é a tese? É a opinião, né, a fundamentação sobre, o posicionamento sobre algo, tá bom? Isso daqui você já sabe. E na página 11, para encerrarmos, tem uma ideia aqui que ele coloca os modalizadores de obrigação. Algumas expressões que são sempre empregadas em textos de opinião, como editorial. E aqui é bem interessante que até mesmo você pode agregar a sua estrutura de redação. São expressões como é fundamental, é de extrema importância, é imprescindível, é necessário, é preciso, é certo que. Através dessas expressões, a gente consegue perceber opinião, tá bom? Reforçam que se pensa sobre determinado assunto, tá bom? Então, assim, gente, eu termino aqui o meu comentário sobre esse gênero textual. Espero que ajude, né, a que vocês façam bem as atividades propostas. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá bom? Um beijo e até a próxima.